falar um pouquinho sobre o jovem rico e o tema é falta-lhe uma coisa. Esse episódio do jovem rico, ele está aí nos 3 evangelhos sinóticos, ele está em Mateus, Marcos e Lucas, 3 evangelistas aqui, eles escreveram o mesmo tema. E então é porque é algo de importância para nós, é algo de importância para mim e para você. E o que nós temos que aprender com esse texto? O texto bíblico tem algo para mim, tem algo para você, embora está falando de um jovem, mas como eu falei, todos nós somos jovens diante do Senhor. Quando nós olhamos aí para o texto, ele vai falar sobre esse jovem. E o jovem, como diz, né? Vamos falar dos jovens. Os jovens são jovens que têm perspectiva, jovens, eles estão sonhando com muitos objetivos, jovens querem conquistar, jovens estudam, jovens eles têm alguns ambição, jovens eles buscam se especificar em uma área, ele quer ter sucesso, ele quer chegar a um alvo, ele quer chegar a um objetivo e está totalmente correto, porque senão a tua vida ela não tem significado. Todo jovem ele vai sonhar, como foi falado, talvez nem todos os sonhos sejam alcançados, mas eu tenho certeza que todos eles vão batalhar. E olha, quando você que é jovem conquista alguma coisa, é para o seu pai e sua mãe te abraçar e comemorar junto, porque houve um esforço em você. Assim é a família, assim os jovens vão evoluindo dentro cada um do seu tempo. Esse jovem, ele não é qualquer jovem, ele é um pouco diferente dos jovens da sua época. Ele já é um jovem que Lucas vai relatar que ele é um príncipe, alguém de alta posição social, é um jovem respeitado, é um jovem rico, moralmente correto, cumpridor da lei. Ele é diferente dos jovens da sua época, que talvez estava ali tentando ainda conquistar, trabalhando, lutando para vencer. Esse aqui não, esse aqui ele já tinha um patamar mais elevado, né? Quando olhamos a história dele, aos olhos humanos, ele parece um jovem completo. Porque o que você está lutando para ter, ele já tinha. Aquilo que você ainda vai, olha, eu tenho tantos anos para fazer isso, ele já tinha conquistado. Ele é um jovem que praticamente, ao olhar das pessoas, ele parecia completo. Mas no coração desse jovem havia um vazio. E é por isso que ele corre até Jesus. Você vai ver que no texto que ele fala assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção. É alguém que tinha pressa, porque ele corre e ele se coloca de joelho. Quando ele se coloca de joelho, ele reconhece Jesus, porque ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha uma mensagem que transforma, ele já tinha ouvido falar que Jesus fazia milagres, ele já tinha ouvido falar que ele é mestre, porque ele chega e ele vem até ele e se ajoelha. E ele vai fazer uma pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta maravilhosa para um jovem fazer. E quantos hoje não fazem essa pergunta? Independente do seu tempo, independente do que estão fazendo, mas esse jovem, pelo que nós vemos, ele se preocupava com a vida eterna. Além dele ter praticamente tudo que é bem material, ele sentia um vazio e ele vem diante do Senhor e ele fala: o que farei para herdar essa vida eterna? Esse jovem, ele tem muitas qualidades, mas com um grande vazio na sua vida. Eu quero fazer a linha do tempo do jovem rico, uma linha do tempo dele, infância desse jovem. Enquanto muitos nascem em famílias pobres, enquanto muitos nascem em famílias classe média, independente da família que nasceu, ele vai lutar, ele vai batalhar para ele conquistar.
o jovem, na sua infância, ele já tem muitas coisas, porque ele já nasce numa família que já é rica. Então, ele já vai recebendo uma boa educação. E na sua infância, ele é um judeu, esse moço. Judeu, ele já ensina o seu filho, a partir dos 3 anos, começa na Torá, mas aos 5 anos, eles começam a aprender a leitura da Torá. Então, eles começam o Pentateuco. Então, esse menino, ele cresce ouvindo sobre Deus e sendo obediente. Vai passar a infância e ele vai entrar na adolescência. Quando ele entra na adolescência, ele já está sabendo muitas coisas. E a adolescência de um judeu, aos 13 anos, acontece o Bar Mitzvah. Em hebraico chama-se Filho do Mandamento. É uma cerimônia judaica que marca a transição de um menino para a maturidade religiosa. A partir dali, ele se tornava responsável por cumprir os mandamentos da Torá. É com 13 anos, irmãos. O menino com 13 anos, ele já tem um entendimento da palavra. Ele já conhece os mandamentos. Essa cerimônia ela era seguida de uma festa, de uma celebração familiar. E isso ainda acontece entre eles. Então, a família judaica, ela ensina o seu filho, desde novinho, a conhecer a palavra de Deus, a conhecer o Senhor. Esse menino não era diferente dos outros em respeito à religião, porque ele também estava aprendendo sobre a palavra de Deus. Na adolescência, é aquele jovem que tem uma vida correta. Ele não se envolve com escândalos, ele respeita a lei, ele respeita o pai, ele respeita a mãe. Ele era visto como um exemplo de um jovem judeu. É igualzinho a você que está na adolescência. As pessoas estão olhando para você, olha para você e diz: olha, é uma pessoa que respeita o pai, que respeita a mãe, que não está envolvido em escândalo, que realmente serve ao Senhor. Olha, não tem diferença. Na parte religiosa, ele tem uma adolescência como eu tive, como você teve. Talvez muitos não, mas eu estou falando de um judeu. E aí passa para a juventude. A juventude agora ele já é dono de terras, ele já tem posses, ele já mexe com negócios, ele tinha já uma certa liberdade financeira, status, respeito, aos olhos de todo, muito bem sucedido e abençoado. Tinha dinheiro, não dependia dos pais, tinha status, era respeitado na sociedade e também tinha moral. Não era rebelde, mas cumpridor da lei também, nessa juventude que ele vem desenvolvendo desde a infância. Existem etapas na vida de um jovem, desde que nasce até o seu crescimento. Cada etapa de um jovem é muito importante e faz muita diferença. Tudo isso que nós vamos passando, todos os conselhos do pai, todo o conselho da mãe, o conselho para o bem, irmãos, faz muita diferença. Embora muitas vezes os jovens falem: ai, mas esse conselho do meu pai eu não estou gostando. Ah, mas pai, eu quero ir. Não, mas agora não, você não. Irmãos, eu também passei por isso. Pais, eles se preocupam em dar uma boa educação, um bom ensinamento. Esse jovem tinha tudo isso. Mas apesar de tudo isso, ele mesmo reconhecia que faltava algo na vida dele. Ele tinha as posses, mas ele não tinha paz. Ele tinha status, mas ele não tinha a salvação. Então ele faz uma pergunta importante para Jesus, mas sem disposição de mudar. Essa é a questão desse jovem. A pergunta é importante. O que farei para herdar a vida eterna? Mas sem disposição de mudança nenhuma.
Ele correu, ele fez a pergunta certa. Ele não errou em chegar até Jesus. Ele não errou em falar, em se colocar nessa posição. Mas ao mesmo tempo, ele não estava disposto a mudanças. E ele vai falar: bom mestre, bom mestre. Essa pergunta revelou o seu imenso desejo de fazer parte do reino. Por quê? Porque Jesus ele pergunta assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Por que ele chama bom mestre? Ser bom na perspectiva bíblica não é apenas começar, mas começar e terminar. Por exemplo, na criação, Gênesis 1, Deus ao criar, se você for ler o texto, ele só dizia: é bom, quando ele concluía a obra. Deus viu que era bom, por quê? Porque ele começou e ele terminou. Então, se tornou bom. Se você ler Gênesis, você vai ver isso. Jesus, ele não aceitou ser chamado de bom, porque ele não havia terminado o seu ministério. Ele tinha começado a obra redentora e salvadora, mas ela só se consumaria na cruz. Porque no reino de Deus, bom mesmo é quem começa e termina. Quem começa na fé e termina na fé. Não adianta começar e parar no meio do caminho. Não adianta você começar a andar com Jesus, chega uma certa idade, você para. Não adianta você começar a fazer tantas outras coisas para o Senhor, mas chega no meio do caminho, você para. A obra do Senhor, ela tem que ser concluída em nossas vidas, em todo o tempo da nossa existência, até a vinda do dia de Cristo para mim e para você. As pessoas começam uma caminhada com muita fé, com muito amor, com muita coisa, mas quando vê as dificuldades já começa a desistir, já começa a voltar para trás. Não dá para mim, é muito difícil fazer isso, e vai botando tanto empecilho. Mas no reino de Deus, a obra tem que ser concluída para ser bom. Quando Deus olha para nós, Ele fala: nós estamos indo na caminhada, nós estamos começando, mas nós ainda não terminamos. O dia que terminar, o dia que nós chegar diante dEle, então Ele vai falar: bom, terminou a carreira. Aí quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, no fim da vida dele, quando ele vai declarar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Obra concluída. Por isso o bom, o verdadeiro, fica para o final da nossa carreira. Não adianta vir com elogio. Jesus, não, bom mestre, não, eu ainda estou prosseguindo, eu ainda vou concluir. O tetelestai ainda está um pouquinho para lá. Por quê? Porque ainda eu vou terminar. O jovem, ele começou muito bem, mas ele não estava disposto a terminar. Porque quando nós começamos, nós temos que estar disposto a terminar em qualquer área da sua vida. Está numa faculdade, começou, termina. Começou um curso, termina. Começou algo que vai fazer bem para você, termina. Não deixe pela metade. Porque lá na frente você vai se arrepender daquilo que você começou e deixou passar. Olha, comecei um curso de inglês, larguei. Pois é, então, tinha que terminar para aprender a falar. Ah, comecei isso, deixei. O que a gente começa, a gente tem que terminar. Um religioso exímio, mas não um cristão verdadeiro. Qual é a diferença do religioso e do cristão verdadeiro?
Jesus vai e lembra para ele os mandamentos relacionados com o próximo. Você conhece os mandamentos? Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não enganar ninguém e honrar pai e mãe. E Mateus vai acrescentar: amarás o próximo como a ti mesmo. Esse jovem, por ser religioso, ele vai responder: eu conheço tudo isso, mestre. Ele fala ainda: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. É um moço que já conhecia os mandamentos, é um moço que já conhecia as coisas de Deus, é um moço que tem status, é um moço que está com uma vida, um progresso, ele já alcançou tudo que ele queria, mas o vazio ainda continuava no coração. E Jesus conhece a nossa vida, Jesus conhece o nosso interior. Jesus olha para ele e diz: falta-te uma coisa. E ainda a palavra diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus ama a todos nós. Jesus, ele olha para o nosso interior, e Jesus, com certeza, quando olhou para o interior desse moço, ele viu que faltava alguma coisa ali dentro. Ele sabe o que falta dentro de nós. E ele sabia exatamente o que estava faltando. E ele diz: esse aqui é o teste do coração. É quando Jesus olha para você e sabe o que está faltando na minha vida e na sua vida. Jesus olha e fala: está faltando alguma coisa aí. E ele vem e ele revela para o moço o que faltava. Ele fala: vai lá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois você vem e siga-me. Irmãos, a parte mais difícil é essa aqui. Obedece os mandamentos, mas não é o bastante. Até ouviu muito sobre esses mandamentos, mas não é o bastante. É preciso dar o coração inteiro para Deus. Não adianta cumprir muitas vezes uma parte e omitir a outra. O religioso, ele é muito bom para falar que ele sabe tudo. O religioso, ele é muito bom para falar que ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. O religioso, tudo que você vai falar, é duro lidar com o religioso. É por isso que Jesus, ele teve aquele debate com os fariseus. Porque é tudo que você vai falar, eles já sabem. Mas, e para cumprir aquilo que está falando, que faz a diferença na minha vida e na tua vida? Porque cumprir com aquilo que a palavra diz, ela vai exigir de mim e de você muito esforço, muita vontade, muito desejo de servir a Deus, muito desejo de ter a vida eterna, muito desejo de ir morar no céu. Mas vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Espera aí, mas ele não falou que ele conhecia os mandamentos? E esses mandamentos aqui é tudo que relaciona ao próximo. Bom, não mata, não vai adulterar, não vai furtar, não vai enganar ninguém, amará o próximo, Pode ver que é relacionamento. E aí Jesus tocou no ponto fraco dele. Vende então o que você tem, já que você está falando que desde adolescente você conhece. Então vai lá, vende tudo e dê aos pobres. E aí, irmãos, como é que faz quando Jesus pede algo de nós e a gente não está nem um pouquinho a fim de fazer? Não, Senhor, isso para mim não vai dar, não. Isso aí não. Tudo eu vou fazer, mas esse que o Senhor está falando está muito difícil para mim. Porque é sempre assim, né, irmãos? É difícil para nós. Mas o Senhor quer que nós olhemos para dentro de nós e vejamos os nossos erros e faltas e falhas. E o jovem, ele queria vida eterna, mas com condições. E quem somos nós para impor condições a Deus? Quem é o vaso que vai impor condições para o oleiro?
Como é que eu vou falar, não, Senhor, não é para ser assim, tem que ser dessa outra forma? E Jesus olha para ele, por saber que o coração dele não estava centrado no que é eterno e verdadeiro. Queria Jesus, mas não queria a cruz. Quantas pessoas querem Jesus, mas não querem a cruz? Não, eu quero Jesus, mas a cruz é pesada. A cruz pesa demais, a cruz eu não quero. E é assim que esse jovem estava lidando com essa situação quando nós olhamos o texto. O problema não era o dinheiro no bolso, mas o dinheiro que estava dentro do coração desse jovem. Ele era apegado às riquezas. Irmãos, não tem problema ter dinheiro. Não é problema você ser rico. Não é problema você ser milionário. Não existe esse problema. Desde que o teu coração não esteja no dinheiro, mas que o teu coração esteja no Senhor, na vida eterna. Porque as coisas temporais são passageiras, mas a vida eterna é para uma eternidade, é para todo sempre. Esse moço tinha algo momentâneo, mas ele não tinha algo eterno. Jovem, não adianta você estudar, não adianta você conquistar, não adianta você alcançar o seu objetivo e você não ter uma ligação com o Senhor, não estar focado nele, não ter a vida eterna, porque tudo isso passa, as conquistas passam, a vida passa, mas a eternidade não. A vida eterna é necessária para nós, para todos nós. E todo mundo que tem um chamado de Jesus vai sempre exigir uma renúncia. É assim que funciona. Não adianta nós querer mudar os termos da palavra de Deus. Não adianta nós querer encaixar a nossa vontade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vem para nós e nós obedecemos ela. É a vontade dele, não é a nossa. Aí nós temos que deixar sempre alguma coisa. Aí o que eu tenho que deixar? Eu não sei, mas Deus sabe que você tem que deixar. Fala com ele, que ele vai falar assim como ele falou com o jovem rico. Você tem que vender tudo que você tem, mas era para vender tudo, era para provar o coração dele, porque ele não queria saber de vender, ele queria saber de ter as duas coisas, salvação e tudo aquilo, e ainda aquela idolatria pelo dinheiro e as riquezas dele. Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos, idolatria é pecado, ponto final. A mulher samaritana, quando ela veio até Jesus, ela deixou o cântaro. Zaqueu, quando veio para Jesus, ele deixou a corrupção. Pedro, quando veio para Jesus, deixou aquele temperamento forte que ele tinha. Os discípulos, quando vieram para Jesus, deixaram as suas redes. Paulo deixou a sua glória humana quando veio para Jesus. E você? O que é que você deixou? O que é que você renunciou para obter esse Jesus amado e a vida eterna? Todos nós precisamos deixar algo para seguir o Mestre. As leis do reino não mudaram, elas continuam válidas até o dia da volta de Jesus. Mas o jovem rico, ele não entendeu que o problema não era possuir muito, mas ser possuído pelo muito. Há uma grande diferença. Ele evangelizou o moço, mas olha o que aconteceu com ele. Olha, não era para esse moço falar, olha, eu estou ouvindo essa palavra do mestre. Ele reconheceu que Jesus falava a respeito do reino, palavras verdadeiras. Ele vem, ele chegou tão pertinho de Jesus, irmãos. Ele estava de frente com Jesus. Ele ouviu as palavras dele. Ele sentiu a presença de Jesus. Jesus fala com ele, ama ele, o amou quando olhou. Mas quando fala, falta-te uma coisa.
Acabou todo aquele desejo de estar perto de Jesus. É só Jesus falar, falta-te uma coisa, e a pessoa já dispersa, a pessoa já não quer. O jovem rico já falou, não, se falta alguma coisa, eu tô fora. Ele não quis entender as palavras do mestre. Estar perto de Jesus, conhecer os mandamentos, não significa que você é salvo. Precisamos seguir, conhecer, amar e fazer o que Ele nos pede. O conselho que eu dou para você que é jovem, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame os seus pais e os respeite. Siga a palavra de Deus, não porque tem muitos jovens dentro de um lugar pulando e adorando, fazendo aquele negócio, porque, irmão, isso aí não significa nada. Ali dentro pode estar todo mundo, você não sabe, ali no meio de uma igreja, de um monte de gente, quem é o salvo. O salvo é aquele que serve ao Senhor em espírito e em verdade. O salvo é aquele que não vai no modismo do mundo. O salvo é aquele que acata a palavra do Senhor. Se o Senhor falar, olha, eu não quero que você termine teus estudos, eu quero te mandar lá para qualquer lugar para você falar do meu amor. Ah, eu não vou. Pô, mas Jesus está mandando, você tem que ir, porque é assim que Ele faz. Muitas vezes os meus sonhos podem ser os dele para mim. Deus tem para nós. O irmão hoje estava falando aqui, né? Agradecendo ao Senhor por ter conquistado, o Senhor deu. E que nós temos que colocar os nossos planos. Coloque os seus planos e os seus projetos diante do Senhor. Escreve num caderno, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso. O Senhor está comigo nessa jornada. É isso que o Senhor tem para mim. E o Senhor vai te responder, Ele vai te abençoar, Ele vai te fortalecer. Se é aquilo, você pode ter certeza que vai dar tudo certo. E você vai alcançar. E todos ficarão felizes com você. A conclusão, o jovem rico esteve perto, mas saiu triste. Irmãos, é a primeira vez aqui na Bíblia que eu vejo uma pessoa que chegou tão perto de Jesus e saiu triste. Porque a gente fala, não, você aceita Jesus, Jesus Ele vai fazer, a gente vai ficar feliz e vamos receber paz e alegria e gozo no Espírito Santo e vida eterna. Isso dá uma alegria no nosso espírito e a gente quer continuar, começar e terminar na fé. Mas o jovem aqui, ele saiu triste. Como que sai entristecido da presença de Jesus? Porque não quis abrir mão do que ocupava o lugar de Deus em seu coração. E a Bíblia diz, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E daí, irmãos, o moço foi embora. O moço não quis a vida eterna. Não é errado ter bens materiais, mas é errado deixar que as coisas, não só bens materiais, mas qualquer outra coisa, tome o lugar de Deus na sua vida. E aí a pergunta que eu deixo para vocês hoje, o que você precisa deixar para seguir a verdadeira riqueza que é Jesus Cristo? A pergunta é, Jesus está falando para nós nessa tarde, falta-lhe uma coisa. O que está faltando para você deixar para lá e dizer, isso aqui não faz mais parte da minha vida, isso aqui eu não quero. Se isso aqui impedir de eu caminhar para a vida eterna, eu rejeito, eu vou renunciar, porque o caminho que Deus tem é o melhor, o caminho que Deus tem é o caminho que me leva à vida. Que triste ver a história desse moço, quando ele dá as costas para Jesus. Irmãos, quantas pessoas têm dado as costas para Jesus? Quantas pessoas não querem Jesus, não querem a vida eterna? É uma reflexão que nós temos que ter dessa palavra. Quando os evangelistas escreveram em 3 evangelhos, significa que é muito importante para nós. O que falta?
Não basta só obedecer. Nós temos que ter esse coração totalmente entregue ao Senhor. Hoje Jesus está dizendo para nós, o que falta? Falta-lhe uma coisa. E com essa pergunta, com essa palavra de Jesus, eu termino essa mensagem, porque essa mensagem, ela não é uma mensagem longa, ela é uma mensagem que ela fala no profundo do nosso coração, de uma forma tão grande, para a gente refletir que a salvação exige renúncia, seja minha, seja de jovem, seja de quem for. Precisamos deixar o que nos impede. Deixa o cântaro, deixa a corrupção, temperamento forte. Paulo deixou tudo, para ele tudo que ele era tornou esterco, porque a glória de Deus para ele preencheu. Ah, mas isso significa que eu não preciso fazer? Não, irmão, meu querido, continue fazendo da sua vida um modelo, um exemplo. Estuda, trabalha, vença na sua vida, faz o que Deus está te chamando para fazer, prospere, tenha saúde, mas seja cheio do Espírito Santo e tenha certeza da vida eterna, tenha certeza da salvação. Não adianta ter certeza que vai passar na faculdade, não adianta ter certeza que vai comprar um carro, não adianta ter certeza que vai comprar um apartamento, não adianta ter certeza de tantas coisas do mundo, mas não ter a certeza da salvação da alma. Seja todos nós, igreja do Senhor, vamos olhar para o texto, vamos olhar para o autor e consumador da fé e dizer: Senhor, se falta alguma coisa na minha vida, fala comigo, porque eu quero abandonar, eu quero deixar, eu quero estar livre e desimpedido para te servir em espírito e em verdade. Amém, irmãos?